Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um direto das Dicas da Farmacêutica, hoje neste dia tão especial, dia 8 de março, Dia da Mulher. E não poderíamos deixar de ter também uma convidada muito especial e uma mulher muito especial para passarmos este serão de um modo super agradável, mas sempre enriquecedor, como é nosso apanágio. Mas, antes de mais, e darmos as boas-vindas a todos, queria dizer que o meu nome é Paula Iglesias, eu sou farmacêutica, sou a autora deste projeto, que está das Dicas da Farmacêutica, que está presente nas redes sociais, mas também temos um site com muito conteúdo, com muitos artigos e onde temos a oportunidade de aprofundar um pouco mais os temas que abordamos aqui nos nossos diretos. Temos também uma newsletter, a Self Care News, que eu recomendo desde já a todos a visitar o nosso site e a subscrever. Mas, dizia eu, que neste dia tão especial, o Dia da Mulher, e aqui estamos nós para celebrar todas as vitórias alcançadas pelas mulheres ao longo da história, queria dizer-vos também que as Dicas da Farmacêutica comemoram este ano 5 anos de existência. E por isso estamos a organizar um evento que provavelmente já ouviram falar, o Self Care Market and Summit. Um evento dedicado exclusivamente ao mundo do autocuidado, aos seus pilares e tendo como objetivo e propósito promover uma longevidade saudável, sempre com alegria, para que sejamos felizes, como dizia há pouco a minha convidada que eu vou dentro de instantes apresentar-vos. Hoje vou conversar então com a doutora Silvia Roque, médica, ginecologista, a convite de um laboratório que estará presente no Self Care Market and Summit, que vai ter lugar nos dias 25 e 26 de março, portanto reservem já, anotem já na vossa agenda este fim de semana dedicado ao autocuidado, que vai decorrer, dizia eu, em Lisboa, na Cordoaria Nacional. E este laboratório, a Gideon Richter, a quem eu agradeço desde já o convite para estar aqui e para conversar, para ter o privilégio de conversar com a doutora Silvia Roque, vai estar presente através de duas formas muito interessantes e que não podem perder. Mas eu não vos vou já contar como é que vai ser. Vamos esperar um bocadinho, a nossa convidada é que nos vai desvendar o que é que vai acontecer, o que é que vai fazer, em que é que vai participar ativamente no Self Care Market and Summit. Aqui, nomeadamente, estamos a falar da parte do Summit, como oradora. Mas já vamos falar sobre isso. Sem mais delongas, dar-vos as boas-vindas então a quem está a chegar agora. Se quiserem convidar mais pessoas para se juntar a nós, podem usar esta setinha que está aqui no canto inferior à direita e eu vou então convidar a doutora Silvia Roque para se juntar aqui neste serão de Dia da Mulher. Doutora Silvia, já está aqui. Vamos ver. Já cá está. Olá, doutora Silvia. Olá, boa noite. Muito boa noite, como está? Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite e obrigada à Gideon Richter também pelo convite para estar presente neste direto. Estamos a ouvi-la com um bocadinho de... Não. Uns fones. Mas eu arranjo. Uns fones? Sim, vamos já pôr aqui os fones. Mas eu queria, em primeiro lugar, desejar-lhe um feliz Dia da Mulher. Obrigada igualmente e a todos os ouvintes que nos estão a ver em direto. Feliz Dia da Mulher. Vou já pôr os fones. Toma liberdade e vou aqui apresentá-la. Então, a doutora Silvia, e agora vou ler a minha cábula para que nada escape e não falhe nada. Não são estes, mas eu tenho ali fones. Parece. E tem mestrado em sexologia da Universidade de Lusófona. Trabalha no Hospital Lusíadas, em Lisboa, e na Clínica Fetória. As suas são fases, sem exceção, desde a adolescência até à menopausa. E hoje, acho que nós vamos justamente falar e sobre a importância de reequilibrar as hormonas nesta fase. E tem como principal objetivo proporcionar uma melhor qualidade de vida a todas as mulheres, em cada fase da sua vida, tratando, mas sobretudo prevenindo a doença. E, portanto, estamos 100% alinhadas. Doutora Silvia. Exatamente. Está tudo. O que vale é que estes imprevistos são o máximo. Ai, espera, não estou a ver agora, espera. É melhor que sempre. Não precisa
sentada. Peraí, veja lá agora. Agora estou-me a ouvir melhor. Espera aí, Muito melhor. Agora já está bem. Agora já ouvi. como é que isto está tudo Tão baralhado. tão baralhado? Olha, só fãs. Fãs da aqui connosco. Peço desculpa, que não estava a contar que não estou habituada a fazer os diretos, isto é o que dá, mas isto é só a primeira vez. Já não volta a acontecer. É o primeiro direto de muitos, seguramente. No Pronto, já tenho os fones. privilégio de poder estar Já está. no Instagram. Já estou bem. Já está tudo melhor agora? Está melhor, sim senhora. Pronto, já está. Sim, senhora. Diga-me uma coisa. Primeiro, o que é isto da menopausa? A menopausa é sempre. Tem muito que se lhe diga, não é? A menopausa, normalmente falamos em menopausa quando existe um período de tempo, mais ou menos um ano a seguir à última menstruação. Pode haver oscilações, há pessoas que têm logo uns meses, mas normalmente é sempre um ano após o último período menstrual, mais ou menos, sim. Então já respondeu aqui a duas perguntas. Sim. Quais são os sintomas principais da menopausa? Os sintomas, normalmente nós falamos muito em sintomas, os chamados logo precoces, e também é importante salientar que há senhoras que têm sintomas e há senhoras que não têm sintomas nenhuns. Falamos no seguinte, os sintomas logo precoces, aqueles sintomas que as senhoras têm, as que têm, como é óbvio, logo os afrontamentos, os suores noturnos, há senhoras que acordem todas cheias de suores, nós chamamos sempre com muita encharcadas, têm insónias também por causa disso, não dormem bem, começam com ansiedade, porque também não dormem, têm muita irritabilidade, alterações da memória, falta de concentração no dia seguinte, perturbações da concentração, depois até podem mesmo ter depressão, isto é tudo um síndrome, como não dormem, como estão ansiosas, como dormiram mal por suores, por afrontamentos, depois também o dia seguinte tudo lhes corre mal o dia, e entram mesmo em depressão muitas das vezes, e às vezes as pessoas tomam antidepressivos, mas muitas das vezes basta serem avaliadas porque estão mesmo na menopausa, e escusas de tomar antidepressivos, basta às vezes, se tiverem indicação para uma terapêutica da menopausa, não precisam de tomar antidepressivos, basta uma terapêutica da menopausa e ficam em princípio bem, não precisam de antidepressivos, mas isto depois é tudo avaliação caso a caso. E depois tem os sintomas intermédios, um ano ou dois depois, em que começam com uma atrofia, um síndrome, gênito-urinário, em que começam com atrofia urogenital, incontinência urinária às vezes, portanto, dispareunia, dor nas relações sexuais, isto também leva a uma diminuição da libido, e também, mais tarde, osteoporose e a doença cardiovascular muitas das vezes. Principalmente estes são os sintomas mais frequentes isto é um síndrome, como viu, isto é um mundo. Doutora Sílvia, mas como estava a dizer, as mulheres não são todas iguais. E não, algumas nem têm nada. Têm sintomas. Então como é que se pode saber que se está na menopausa? Porque não tem menstruação, não é? A menstruação para, mas algumas delas até nem dão valor a isso, porque algumas, no fundo, algumas até têm menstruações muito irregulares, e algumas chegam ao pé de mim e dizem-me assim: ai doutora, eu estou diferente, mas até chego assim, eu estou diferente, mas realmente, olha, ando irritada, implico com o meu marido, não durmo, estou estranha, e estou até esquisita, ganhei peso, muitas falam nisso, ganhei peso, olha, ganhei 10 quilos em 2 ou 3 anos. Realmente o período não me vem, mas eu nem dei por isso, porque às vezes nem ligam. Eu ganhei peso, ando mais irritada, depressiva. E depois realmente, como começámos a fazer uma história clínica, percebemos que realmente a senhora está na menopausa. Às vezes há situações interessantes. Mas isso não começa de um dia para o outro.
Não, não começa de um dia para o outro. Isto tem aquele período que se chama a perimenopausa, que nós, às vezes, até começa por volta dos 40, 42, 43, 40, pronto, na década dos 40, muitas das vezes. É chamada perimenopausa. Doutora Sílvia, a perimenopausa, à volta da menopausa, o que é isto? A perimenopausa é aquele período que antecede a menopausa. Muitas das vezes começa... O que é a perimenopausa? A perimenopausa, no fundo, são aquelas alterações hormonais, ou seja, a menopausa dá-se porquê? Porque nós temos, a mulher tem estrogénios e tem progesterona. E com a menopausa, o que é que vai acontecer? Há déficits de hormonas. Começa por haver primeiro, normalmente, déficits de progesterona e depois déficits de estrogénios. O que é que isto faz? Faz com que haja oscilações nestas hormonas. E estas oscilações fazem com que se deem, por exemplo, muitas das vezes, quando há mais estrogénios que progestronas, fazem que nesta faixa etária dos 40 anos, às vezes hajam menstruações muito abundantes e outras vezes menstruações escassas, ou seja, períodos mais prolongados, ou seja, as senhoras estão 2 ou 3 meses sem menstruar, ou seja, as menstruações são muito variadas, tanto que chegam ao pé de nós e dizem, doutor, há 2 ou 3 meses que eu não menstruo, depois menstruam 15 em 15 dias, há estes picos, nós chamamos picos hormonais. Também não é interessante estarmos a pedir às hormonas a toda a hora. Tentamos perceber se tem já queixas, se já tem afrontamentos, já tem suores, talvez uma vez ou outra, claro que temos que pedir os doseamentos hormonais e também tentar perceber se já temos que fazer alguma reposição ou se temos que tentar talvez fazer uma progesterona para tentar equilibrar os ciclos no início, para também não termos menstruações muito abundantes. Ou seja, temos que tentar perceber se temos que reequilibrar a senhora. No fundo, é importante a senhora ter um equilíbrio hormonal para também se sentir bem, porque no fundo aqui nós... Ou então hoje e sempre, o meu intuito é a mulher é a pessoa mais importante para mim. E também senti-la bem, a mulher tem que se sentir bem todos os dias, para também estar bem com o parceiro, estar bem sexualmente, estar bem sempre e acordar bem todos os dias. E as hormonas são essenciais para esse equilíbrio. As hormonas são essenciais. Se a mulher não está bem e não está bem equilibrada, nunca vai estar bem. Vai acordar mal, vai acordar cansada todos os dias, vai dormir mal e, portanto, dorme mal, acorda cansada. O seu performance no trabalho vai ser mau. O seu performance com os outros vai estar mal. O seu performance com o parceiro não vai ser bom, portanto, não vai estar bem, nem com ela, nem com os outros. E é possível reequilibrar as hormonas? Como é que Claro que sim, claro que sim. Nós temos hormonas e temos que as equilibrar, ou seja, vamos ver como é que estão, mas mesmo às vezes, mesmo sem os doseamentos, basta fazer uma ecografia, basta fazer uma boa história clínica para perceber como é que a senhora está hormonalmente. Claro que podemos pedir as hormonas, mas também podemos fazer uma ecografia com sonda vaginal para perceber como é que está aquele endométrio da senhora, através da ecografia com sonda vaginal, também perceber qual é a altura do ciclo da senhora e também pelas queixas conseguimos, pela uma boa história clínica, conseguimos perceber como é que a senhora está hormonalmente. Ver os ovários, também percebemos os folículos, precisamos perceber se ela ovulou, se não ovulou, como é que está o útero, como é que se tem adenomiose, se tem miomas, como é que conseguimos perceber como esta senhora está hormonalmente. E eu aproveito para perguntar, ou pedir a todos os que queiram colocar alguma questão, sintam-se à vontade. Tem aqui este balão com um ponto de interrogação e podem aproveitar aqui a doutora Sílvia para colocar as vossas questões relacionadas com a menopausa e a perimenopausa. Doutora Sílvia, estávamos aqui a falar justamente desta importância do reequilíbrio hormonal e estava a falar também que poderia afetar não só o sistema nervoso, o peso, já falou há pouco. Claro, o peso. O metabolismo, Claro. mas também a vida sexual. Tem aqui um grande impacto na sexualidade das mulheres. Porque estas Claro. afetam muito. Estas hormonas afetam muito, porque o déficit destas hormonas, porque há um déficit de estrogénios e um déficit de progesterona. E estes déficits diminuem as hormonas. As mulheres sem estas hormonas perdem também o interesse sexual. Apesar de, não é o estrogênio, normalmente a hormona que está ligada
à sexualidade, ao desejo sexual, é a testosterona. A libido, pronto, o desejo sexual é a libido, mas a hormona da libido, a hormona do desejo sexual é a testosterona, mas se a mulher não está equilibrada do ponto de vista de hormonas, nós primeiro temos que equilibrar a mulher, na menopausa, temos que equilibrar a mulher do ponto de vista de estrogénios e de progesterona, só depois de equilibrarmos é que, eventualmente, mesmo não estando equilibrada, mesmo depois de estar equilibrada, é que vemos se o desejo se tem desejo. Depois de estar equilibrada, vemos como é que está a parte do desejo sexual. E se, mesmo assim, ela ainda refere diminuição da libido, então aí sim, podemos eventualmente ainda dar um manipulado de testosterona que existe no mercado, portanto depois aí temos que avaliar isso tudo. E aí sim, também podemos acrescentar testosterona na pele, pronto, que existe também. Temos tudo, felizmente temos tudo. Portanto, acho que é importante, hoje em dia temos que também reequilibrar a testosterona da mulher. Há uma panóplia de tratamento. Sim, existe tudo, mas temos que ter atenção a tudo. Portanto, temos que ver se realmente não faz sentido não estar equilibrada. Não faz sentido hoje em dia, nos dias de hoje, não estar equilibrada. E depois também há uma coisa muito importante, é que quando chegam à menopausa, elas dizem-me assim, mas não me sinto nada, realmente não faz sentido eu fazer terapêutica, não quero, estou bem, não tenho. Mas depois, 2 ou 3 anos depois, chegam ao pé de mim e dizem-me assim, realmente não tenho qualquer interesse, a vida sexual acabou para mim. Eu disse, então mas acabou como? Não tenho interesse, tenho dores nas relações sexuais, a minha vagina está seca, não consigo sequer pensar em ter relações sexuais. Eu disse, então, eu na altura falei que isso poderia acontecer, não pensei nisso. Por isso é muito importante, desde já, uma boa educação sexual, ou seja, quase como a gente faz nos adolescentes, começar esta fase da menopausa, começar a educar realmente as pessoas que, mesmo não havendo sintomas, porque as pessoas pensam, eu não tenho afrontamentos, não tendo afrontamentos, se eu não tiver afrontamentos, é porque não tenho sintomas de menopausa. Realmente é importante, os afrontamentos são o sintoma mais visível da menopausa, mas eu acho que no fundo é só um sintoma. Tudo o resto é, no fundo, realmente a vagina ficar apertada, não se conseguir ter relações sexuais, a depressão, a insónia, isso sim são sintomas muito incapacitantes. Os afrontamentos, claro que sim, não é? Porque isso depois também leva à insónia, leva a tudo o resto. Mas realmente tem que se pensar no síndrome todo da menopausa, não só nos afrontamentos, porque realmente as pessoas pensam assim, não tenho afrontamentos, não tenho sós noturnos, não tenho nada, sinto-me bem. E depois não pensam que realmente, mais tarde, tudo o resto, a osteoporose, a doença cardiovascular, a dislipidemia, tudo o resto pode vir com a menopausa. O ganho de peso, pronto, mesmo as hormonas, realmente as hormonas não engordam se forem bem dadas e se forem dadas com uma vigilância médica, porque realmente quem faz mesmo as hormonas, quem faz a terapêutica, tem que haver uma vigilância, tem que se vigiar o endométrio, tem que fazer consultas regularmente, claro. Claro. Portanto, esta já é aqui uma grande mensagem que a doutora Sílvia nos está a transmitir hoje. Mesmo que as mulheres não tenham os sintomas mais comuns, mais frequentes, como por exemplo afrontamentos, é fundamental ir ao médico, ir à sua ginecologista, fazer uma avaliação e prevenir uma série de outros sintomas e até de quadros, já até do foro de algumas patologias, como estava a falar, da osteoporose, doenças cardiovasculares, que podem surgir a posteriori e poderiam ter sido evitadas se tivesse logo começado a tratar e a prevenir, e a fazer, no fundo, este controle, este equilíbrio das hormonas. Perfeitamente, eu acho que é fundamental essa mensagem. Eu acho que, no fundo, é prevenir a doença. E, no fundo, eu acho que se as mulheres fizerem esta terapêutica e no fundo, se fizerem também é importante fazerem terapêutica, estilos de vida saudável, uma boa alimentação faz toda a diferença. Pronto, isto depois faz toda a diferença. Fazer uma boa nutrição, ir a uma nutricionista. As nutricionistas também devem estar muito bem vocacionadas e saberem uma boa nutrição nesta fase da vida,
um exercício físico nesta fase também, exercício físico adequado, não é irem para o ginásio fazer o mesmo exercício que uma miúda de 20 anos, claro que tem que ser um exercício físico adaptado, tudo adaptado a esta fase, tudo complementado. Eu acho que a mulher nesta fase da vida é uma mulher feliz, uma mulher saudável, e eu acho que consegue ser muito saudável, muito feliz e acho que sim, que consegue ter uma vida muito normal. Para desfrutar na sua plenitude desta fase. Claro que sim, porque depois há muita gente que chega a estar, ai não, já acabou, como ela chegou à minha consulta, ai não, a minha vida acabou, a minha vida sexual acabou, ai sabe, já tenho 50 anos, já tenho 50 anos, a minha vida sexual acabou. É a maior parte. Não pode ser. Por isso é que não. Momento para desmistificar e para conversarmos sobre isto é tão importante. Doutora Sílvia, eu aproveito, já temos aqui algumas questões, para colocar também algumas questões que nos foram surgindo ao longo do dia aqui na nossa... Claro. É possível engravidar na perimenopausa? Sim, claro, é possível. Não é muito frequente, principalmente porque na perimenopausa as ovulações, principalmente pelos picos hormonais, as ovulações muitas das vezes não são tão frequentes e a qualidade também dos óvulos também não é assim, não é a melhor qualidade. Principalmente o que é que pode acontecer? Nós às vezes podemos pedir uma hormona antimulariana, e também ver qual é o grau de fertilidade, mas provavelmente de vez em quando pode haver uma ovulação e havendo uma ovulação é possível engravidar. Não é muito frequente, mas também não podemos decorar e dizer que a pessoa não pode engravidar, mas não é muito frequente, mas pode, é possível. Havendo ovulações, é possível. E outra pergunta que surgiu agora aqui no ecrã. Durante quanto tempo se pode fazer a terapêutica de substituição hormonal? Depende das terapêuticas. Hoje em dia há vários tipos de terapêutica. Existe a terapêutica que vai lá, que anda aí muito na moda, que é a terapêutica bioidêntica, mas atenção, bioidêntica não manipulada. Normalmente eu não faço manipulados porque os manipulados não são... pronto, eu defendo-me sempre porque... pode haver um processo pela ordem dos médicos, eu faço sempre o 17 beta-estradiol, que são vendidos nas farmácias, eu faço o 17 beta-estradiol e a progesterona natural, que são os sem serem manipulados. Esses são as chamadas bioidênticas não manipuladas. Essas hoje em dia, segundo todas as diretrizes, pode ser continuada e não há prazo não é preciso de interromper. Depois, as terapêuticas não bioidênticas, sem ser o 17 beta-estradiol e a progesterona micronizada, as outras, no fundo chamadas sintéticas, que podem ser feitas durante 5 anos. Essas só podem ser feitas durante 5 anos, segundo as guidelines, ou os protocolos. Portanto, as sintéticas só podem ser feitas durante 5 anos e as terapêuticas bioidênticas, hoje em dia, podem ser feitas o tempo que nós quisermos, desde que devidamente monitorizadas. Ou seja, no último congresso que eu fui foi muito engraçada a apresentação, que o inglês disse start early, portanto, começar cedo, não parar, don't stop, keep going. Continuar. Adoro. Portanto, eu sou fã, sempre que puder, começo o mais cedo possível, ou seja, ainda na perimenopausa, sempre que posso continuar devidamente monitorizado e continuar até aos 70 anos possível e até mais possível. Eu tenho uma senhora com 77 anos a fazer, o útero está ótimo e ela não quer parar e diz, doutora, eu estou ótima, claro que doses mínimas, mas sempre a fazer. Ótima, sente-se otimamente. Claro que temos que monitorizar o endométrio, temos que ver como é que ela faz e pronto. Desde que ela se sinta bem, esteja sempre tudo bem, pedimos análises, claro que temos sempre que monitorizar a senhora. E ela tem que se sentir bem e pronto. Keep going, don't stop. Keep going. Doutora Sílvia, e agora podemos aproveitar e colocar algumas das questões que foram surgindo durante aqui o nosso direto. Qual a vantagem de tomar suplementos de isoflavonas?
Pois, as isoflavonas é outra questão. Não há tanto, há alguns estudos, mas é mais controverso. Principalmente não há estudos na mama. Não há estudos na mama. Eu não sou tão fã das isoflavonas como sou, por exemplo, da terapêutica. Pronto, porque as isoflavonas não há estudos na mama. Pronto, eu não vejo que se a pessoa quiser fazer isoflavonas, não vou dizer que faça mal à senhora. Se ela já está a fazer, eu não retiro, como é óbvio. Também não vou dizer mal as isoflavonas. Eu acho é que não têm tantos benefícios e muitas das vezes também não lhes tira os afrontamentos e também não são tão benéficos nem para a líbido, nem para a parte do síndrome genitourinário, portanto, a parte da vagina, não, e também para a osteoporose, porque não têm tantos benefícios. E depois também não há tantos estudos em termos de mama que também que digam que também não é assim tão inócuo. Portanto, eu não é a minha primeira linha em termos de terapêutica. E mais uma questão. Se a reposição hormonal pode provocar, esta é uma questão muito polémica e muito frequente, se pode provocar cancro no futuro. É assim, essa é uma pergunta que me perguntam todos os dias as senhoras que vêm à minha consulta. O que é que eu digo? Depende da terapêutica e também é assim, se provocasse cancro nós não daríamos, como é óbvio, não é? O que é facto é que, claro que as terapêuticas bioidênticas com 17 beta-estradiol e progesterona micronizada, como eu já disse, não provocam de todo câncer de mama. As terapêuticas sintéticas também não provocam, mas lá está, os estudos dizem, como é que se diz, defendem que só devem dar dadas durante 5 anos. O que é que provoca mesmo câncer de mama? O álcool, porque nestas faixas etárias as pessoas às vezes bebem álcool, as minhas bebem um bocado de álcool nas festas, ou as gorduras, esse tipo de coisas provoca. No último congresso foi apresentado um algoritmo em que realmente o que é que provoca mesmo câncer de mama, muito mais que a terapêutica, é mesmo a alimentação com gordura, o álcool, o sedentarismo, o tabaco. Tudo isso tem muito mais peso. Se nós pusermos num algoritmo, sabe, aquele tipo de algoritmo que se põe que hoje em dia já há esse algoritmo para as probabilidades de cancro, provoca muito mais. Mas em relação às terapêuticas bioidênticas e em relação à densidade mamária, as minhas senhoras que fazem estas terapêuticas, a densidade mamária nem sequer aumenta, nem sequer está aumentada. Portanto, não aumentando a densidade mamária, não aumenta o risco de câncer de mama. Mas realmente não acho que, de qualquer maneira, se elas fizerem o câncer, se fizerem as mamografias, normalmente depende também da densidade mamária. Se elas tiverem uma densidade mamária baixa, por exemplo, se tiverem um BRAD1, que é uma classificação que a mama tem mais gordura, até nem precisam de fazer mamografia anual. Até podem fazer a mamografia 1 ano e meio, até 2 anos. Fazem as mamografias seriadas e vão vendo, mas penso que não se tiverem uma densidade mamária mais alta, devem fazer mamografia anual e até vão ver que não há problema nenhum, que não tem problema nenhum em fazer a terapêutica. De qualquer maneira, é sempre avaliado o benefício e o risco em todas as senhoras. Portanto, claro que isto também é sempre avaliado senhora a senhora. Eu também não faço terapêutica em todas as senhoras. Claro que também há senhoras com problemas e com patologias, com problemas de coagulação, também temos que avaliar o risco cardiovascular. Nem todas as senhoras também nem todas as senhoras podem fazer, mas eu acho que a maior parte, até às vezes as hipertensas, as obesas, se for avaliado o risco-benefício, temos que ver caso a caso, como é óbvio, não é? Mas muitas das vezes a terapêutica de transderma, que é normalmente a que eu opto por fazer, o risco-benefício, o risco é muito baixo em relação aos benefícios, portanto os benefícios são muito mais altos. Compensa, claro. Eu acho que sim, para trazer uma boa qualidade de vida à senhora, porque realmente elas não dormem, não têm uma qualidade de vida no dia seguinte e, portanto, acho que sim. Mais uma questão que nos foi colocada. A pílula continua ou pode-se tomar até quando?
É assim, normalmente a pílula, depende também das dosagens, mas normalmente a pílula deve ser interrompida por volta dos 50 anos. Normalmente não se deve dar mais pílula, porque elas até continuam a fazer a pílula. E o que é que elas normalmente dizem? Se eu fizer a pílula, não estou ainda na menopausa. Porque assim, no outro dia apareceu uma senhora com 56 anos a fazer a pílula. Não, doutora, eu não estou na menopausa. Não está na menopausa porque está a fazer pílula. Se fizer a pílula todos os meses, ela menstrua, porque a hemorragia de privação continua a dar-se. Porque sempre que param a pílula, continuam a menstruar porque estão a fazer as hormonas. Portanto, eu acho que mais ou menos, a meta é mais ou menos os 50 anos. Claro que não é rígido, mas depois dos 50 anos, aí sim, aí a pílula tem muito mais hormonas que a terapêutica. E elas aí não se importam de fazer e têm muito mais hormonas que a terapêutica de substituição. Exatamente. Doutora Silvia, não sei se mais alguém quer aqui aproveitar, o nosso tempo vai passando e passa a voar, e hoje passou mesmo a voar. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar à doutora Silvia. Aproveitem. Bom, enquanto não surge mais nenhuma questão, eu vou aqui já desvendar algo, que é o seguinte. A doutora Silvia Roque vai ser oradora do Self-Care Market and Summit, que vai ter lugar em Lisboa nos dias 25 e 26 de março. E no dia 25, a doutora Silvia vai ter 2 intervenções. Vai participar na primeira mesa redonda do nosso dia, com moderação da nossa embaixadora, a querida Liliana Campos, e a doutora Silvia, juntamente com a professora Conceição Calhau, nutricionista, e juntamente com a doutora Ana Marques, que vai dar o seu testemunho pessoal e que é autora do blog Too Young to Pause, e que teve aqui uma menopausa prematura, vão falar e vão aprofundar estas questões todas e os mitos relacionados com a menopausa. Doutora Silvia, o que é que nos pode desvendar um bocadinho, porque a abordagem vai ser diferente desta mesa redonda, não vai? Vai, vamos falar um bocadinho sobre casos clínicos também, não é? Os casos clínicos lá está, dos casos clínicos de doentes. Não posso, pois. Sem sintomas. Sim, vão ser casos clínicos diferentes, principalmente pessoas que se calhar nem apresentam sintomas e que nem sabem que estão na menopausa, lá está, isto é como em tudo. Exatamente. E, portanto, quem quiser estar ao vivo e a cores com a Silvia e poder colocar as suas questões, porque essa mesa redonda também terá um momento de debate, onde podem colocar as vossas questões ao vivo e a cores, estava eu a dizer, podem juntar-se a nós no dia 25 de março. Esta mesa redonda é ao meio-dia, no sábado. Mas não ficamos por aqui, há mais, que a doutora Silvia vai ter outra intervenção também durante a parte da tarde, no sábado. Mas antes disto, de nos contar de que é que vai falar, temos aqui mais 2 questões. Como controlar o ganho de peso na menopausa? Na mesa redonda. Como controlar o ganho de peso? Pois, isso era daquelas coisas que eu gostaria. Pois, então é assim. Uma das coisas é realmente equilibrar as hormonas. As hormonas estando equilibradas, por incrível que pareça, as pessoas pensam assim, não vou fazer hormonas porque ganho peso. Não, é ao contrário. Se as pessoas conseguirem dormir bem, o dormir bem também faz com que percam peso. Dormir bem, comer bem, portanto, uma boa nutricionista, um bom PT, ou um PT ou uma boa classe de ginástica, claro, não precisam estar, às vezes não têm dinheiro para ir a um PT, mas uma boa classe de ginástica, principalmente adequada à sua idade, ginástica, uma boa nutricionista, equilibrado hormonalmente, eu acho que tudo vai ajudar, ou seja, mas tudo tem que começar a seu tempo, não é? Não é depois de ganhar 10 quilos, mas claro, sempre se vai a tempo. Mas o ideal é assim que começar a ver que estamos com os primeiros sintomas de menopausa, a começar a dormir mal, pedir logo ajuda, como é óbvio. O mais cedo possível, como disse. O mais cedo possível. Por isso lá está a terapêutica, start early, começar o mais cedo possível e tudo começar a seu tempo, não é depois ganhar quase 10 quilos e praticar uma vida saudável. Lá está também com suplementos e também, como eu costumo dizer,
também uma boa nutricionista, mas também fazer sempre estilo de vida saudável, não é? Também, claro que irá ao fazer um exercício físico, mas também, por exemplo, começar a andar, a fazer esse, pronto, não aproveitar e ficar o tempo todo deitada ou a ver televisão, tentar andar e tentar sempre fazer sempre vida saudável, comer bem, mas isso pronto, desde sempre. Tudo temas que vamos falar no Self-Care Marketing Summit. Atividade física e vamos falar tudo. Temos muitas talks sobre o sono e de facto o sono tem aqui uma influência também muito grande, não só no dia seguinte, mas também a longo prazo, uma série de doenças que podemos evitar e prevenir se dormirmos bem, e também o sono está relacionado, ou a má qualidade do sono, a privação do sono, com o aumento de peso. Portanto, há aqui uma série de onde nós podemos intervir e de facto dar mais, juntamente com o reequilíbrio das hormonas, e dar mais qualidade de vida nesta fase tão bonita da vida das mulheres. E temos aqui mais uma questão ainda. Eu disse que estava quase a esgotar-se o nosso tempo e acho que já respondemos. Como controlar? Já respondemos, já. Peço desculpa, já respondemos a todas. Então, doutora Sílvia, da parte da tarde, no sábado, 25 de março, às 17 horas, às 5 da tarde, vai-nos falar sobre o quê? Em profundidade. Das hormonas. O que é que eu vou falar? Das hormonas. Do reequilíbrio das hormonas. É assim, eu vou falar de hormonas o dia inteiro. É só hormonas e hormonas, mulheres felizes. Pronto, é o tema. Mulheres felizes, hormonas e hormonas. Podem perder porque queremos estar todas felizes nesta fase da vida, as hormonas, devemos saber conhecê-las e reequilibrá-las. Isso é com o contributo que a doutora Sílvia vai dar nesta mesa redonda e nesta talk, vão ficar mais conhecidas e vão também, certamente, poder colocar as vossas dúvidas. E mais uma questão. Existe período de férias para quem toma a pílula. Isto já estamos a falar de outra fase da vida, mas existe período fértil para quem toma a pílula? Não existe. Se ela não se esquecer da pílula, se esquecer, existe sempre. Exatamente. Se não se esquecer da pílula, existe sempre. É isso mesmo. Muito bem. E então, não havendo aqui mais nenhuma questão, volto aqui a repetir para quem se chega agora e quem se juntou a nós agora. A doutora Sílvia vai ser oradora do Self-Care Marketing Summit, portanto poderão conhecê-la para quem não conhece, já vi que tem aqui imensas seguidoras e fãs que se juntaram a nós, mas poderá estar com a doutora Sílvia no dia 25 de março, sábado, em Lisboa, na Tesouraria Nacional, ao meio-dia, uma mesa redonda, moderada pela Liliana Campos, juntamente com a professora Conceição Calhau e com a doutora Ana Marques, vai abordar a questão da menopausa, e da parte da tarde, também no sábado, às 5 da tarde, vai falar então sobre a importância do reequilíbrio das hormonas para sermos mulheres muito felizes nesta fase da vida. Doutora Sílvia, foi um gosto enorme, uma conversa super agradável. Então, ter sido o seu primeiro direto aqui nas Dicas da Farmacêutica, nesta sala virtual, eu aqui na farmácia. Agradeço-lhe muito do coração. O prazer foi meu. Foi meu, enorme. Então, até dia 25 de março. Obrigado. Vantagem para que as pessoas se juntem a nós e que estejam ao vivo e a cores consigo e comigo, também lá estarei e vou assistir também às suas talks, às suas 2 intervenções. Obrigado. Até dia 25. O prazer foi meu. Adeus. Obrigada, doutora Sílvia. Adeus. Estão connosco até esta hora. Muito obrigada por estarem desse lado. É por isso que nós organizamos estes serões, é para todos vós. Queria agradecer uma vez mais este laboratório farmacêutico que proporcionou esta conversa e que vai apoiar aqui a doutora Sílvia para que esteja nestes 2 dias no Self-Care, que tendo criado esta mesa redonda sobre menopausa e uma talk dedicada à importância do equilíbrio para sermos mulheres felizes nesta fase da vida, da menopausa, e dizer-vos ainda que podem consultar detalhadamente o programa, os oradores e todas as marcas que vão estar presentes no Self-Care Marketing Summit no nosso site www.selfcaremarket.pt.
Portanto, aproveitem, naveguem e vejam tudo o que se passa por lá. E hoje há assim umas condições muito especiais porque é o Dia da Mulher. E, portanto, não deixem passar e é só até à meia-noite que essas condições serão válidas. Da minha parte, dizer-vos ainda, antes de me despedir, que na próxima quarta-feira, aqui estaremos novamente às 9 da noite e vou apresentar mais uma oradora do Self-Care Marketing Summit. Vai ser a doutora Cristina Ferreira Leite, que é especialista no anti-aging saudável. Portanto, no healthy anti-aging. Se quiserem, pela positiva, numa longevidade saudável. Fala também, vai falar destas questões das hormonas, mas principalmente o foco vai ser a importância da nossa gestão do stress, dos estilos de vida saudável e também da importância de uma boa noite de sono. Mas não de uma, mas de muitas, no modo contínuo, boa noite de sono. Porque isso, de facto, sem dúvida, vai dar mais saúde e vamos prevenir muitas doenças se dormirmos bem e se tivermos as hormonas reequilibradas. Fiquem bem, com mais e melhor saúde. Até à próxima quarta-feira. Doutora Sílvia, obrigada. Um grande beijinho. Muito obrigada. Beijinho, obrigada.